Meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que estão aí nessa quarentena do coronavírus? Espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando de seus familiares e analisando a conjuntura na qual nós estamos vivenciando, né, esse período. Bom, vou me adiantar aqui com vocês duas situações. Tá? Fui procurado por diversas vezes por alguns clientes, alguns amigos, a respeito de uns temas que são bastante interessantes para todo mundo e que causam uma certa dúvida. Primeiro diz respeito a pagamentos. Tá? Me procuraram querendo saber com relação aos pagamentos das taxas de condomínio. Algumas pessoas me indagaram, nesse período de suspensão de salário ou mesmo de demissão no período da quarentena, posso parar de pagar o meu condomínio? O que eu tenho alertado as pessoas é que temos que diferenciar duas situações. Primeiro é você e o seu problema com relação à perda do seu trabalho. E a outra coisa é a sua taxa de condomínio, que diz respeito às despesas condominiais do imóvel que você reside. Dentre elas, nós temos que lembrar que nós temos aqui as despesas de pagamento de funcionários, manutenção do condomínio e toda a parte gerencial. Então, se você achar que eu perdi o emprego, posso parar de pagar o condomínio, já poderia parar de pagar em qualquer situação. Agora saiba que isso vai te causar um débito e você vai ser obrigado a pagar esse condomínio mais cedo ou mais tarde. Não há nada na lei que te permita simplesmente suspender porque eu quero suspender. Tá? Vivemos uma situação econômica complicada, mas a obrigação condominial ela persiste independente de coronavírus. Então eu alertei algumas pessoas que já estavam querendo se prevenir com relação a isso, com eventual perda de trabalho. Eu alertei dizendo, olha, a despesa de condomínio em si, ela não vai nem te perseguir, ela vai se aderir ao imóvel porque ela é uma obrigação property rem e ela está simplesmente direcionada e interligada com a sua propriedade, né? No caso, propriedade, locação, né? Posse do imóvel, seja lá o que for. Então você não tem como se desvencilhar dela. Você pode parar de pagar, mas essa obrigação vai continuar. Outra coisa que me perguntaram foi com relação a pagamento de mensalidade escolar. Bom, aqui eu faço um paralelo com a taxa de condomínio. As escolas estão com suas atividades suspensas, mas as escolas continuam tendo as suas obrigações. O fato de você não estar tendo aula, estar num período de suspensão de aula, essas aulas serão repostas. Então, se você não pagar a taxa, a mensalidade da escola do seu filho dentro do prazo, você vai ficar inadimplente. Mas não estou tendo a contraprestação. Aqui nós vamos entrar naquela discussão. Se acabou sendo suspendida a contraprestação, a prestação do serviço, e você não tem essa obrigatoriedade, ou se você vai voltar a ter essa obrigatoriedade quando eles forem repor as aulas, seja através de não tendo férias, substituição das férias, ou seja, através de complementação de aulas. Então isso você acaba tendo que fazer o mesmo raciocínio. A escola ela mantém as suas despesas ordinárias, ela tem que pagar seus professores que estarão em quarentena e por sinal correm o mesmo risco de vocês de perderem os seus empregos ou a própria escola continuar suas atividades após essa suspensão ou não. Então, suspender por suspender o pagamento das mensalidades eu acho um pouco temerário. Tá? E eu penso de que se nós temos algumas obrigações que fazem parte, né, da nossa vida rotineira, não seria a quarentena, isso é uma opinião particular minha e que eu tenho seguido nesse caminho, porque se nós degringolarmos a suspender tudo que for pagamento por conta da suspensão das nossas atividades durante esse período de quarentena, nós vamos acabar caindo no caos. Né? Nós tivemos há pouco um projeto de lei que o Senado e a Câmara de Deputados estavam tentando votar com relação ao pagamento de aluguéis. Essa foi outra questão trazida a mim, com relação a não se pagar o aluguel neste período de quarentena. A minha posição também foi a mesma. Tanto é que hoje já foi suspenso isso, essa discussão já está um pouco retirada de pauta, eles vão repensar essa história da suspensão dos pagamentos de aluguéis, justamente porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não posso transferir para o locador o prejuízo, né, ou a problemática do coronavírus com a suspensão de aluguéis, justamente porque muitas pessoas vivem dos próprios aluguéis. Então, eu suspender o pagamento, eu vou acabar colocando essas pessoas numa situação crítica. Né? Nós temos que ter aqui uma ideia de que
a locação ela não é só algo comercial no sentido de que eu tenho uma empresa que aluga bens imóveis para outras pessoas morar, mas sim pessoas que vivem da renda da locação. Então a suspensão, que conforme foi pretendida pelos nossos congressistas, achei um pouco temerária. Graças a Deus voltaram atrás, estão reavaliando como isso ficará. Então eu faço essa ponderação justamente com relação a essas despesas. Então, aluguel, mensalidade escolar, até a última análise, são obrigações que vão ficar aderidas, tendo ou não tendo a prestação de serviço, tendo em vista que elas serão repostas. Né? Claro, se você entrar em contato com a escola e a escola te oferecer outras possibilidades, tudo bem. Né? Eu sou aquela pessoa que sempre prima pela conciliação. Né? Então, se você entrar em contato com a escola te oferecer possibilidades, uma diminuição temporária, cobrindo só esses custos de manutenção dela nesse período, ou alguma coisa nesse sentido, se quiserem convir, tudo bem. A mesma coisa com relação ao condomínio. Se o condomínio tem aporte suficiente para substituir o pagamento das taxas de condomínio, né, tem um fundo de reserva excepcional que pode comportar durante esses períodos o pagamento das suas despesas, faz-se uma reunião de condomínio, uma assembleia virtual, ou mesmo passa-se um comunicado geral onde todos assinam. Há essa prerrogativa, né, que você pode abrir uma brecha neste momento de crise e acertar desse jeito, mas eu não vejo isso como alguma coisa que se garanta, né, que você tem um conforto de dizer que isso vai ocorrer. Se ocorrer, ótimo, paciência, tem aporte, supre. Se não tem, não suspende os pagamentos. E se suspender o pagamento, saiba que você estará inadimplente e terá que arcar, né, com essas despesas. Então isso é algo a se pensar. Né? Então o que eu posso dizer para vocês pelo momento é isso, né, aproveitando o horário, né, da manhã, 1 hora, meu escritório começa a funcionar de madrugada, durante o dia o aporte é pessoal. Então nós estamos aí. As dúvidas que as pessoas têm, né, os clientes e amigos que têm, podem ser buscadas através do meu WhatsApp, né, todos têm, através do site do escritório, né, ou até da própria rede social. Né, quem me conhece, quem é meu cliente, não vou ficar fazendo propaganda do escritório. Então é fácil de me achar. Você também deve ter os seus conselheiros, né, seus advogados, podem buscá-los e trocar ideia. O importante nesse momento é a gente ter calma, paciência e saber que isso é uma coisa passageira, que depende de nós fazermos com que isso passe de uma maneira mais tranquila ou mais dolorosa. Então, é se cuidar, seguir as regras do Ministério da Saúde, focar sempre nas informações oficiais, fazer o que o nosso ministro da Saúde nos aconselhou, né? Desligar um pouco a televisão. Então vamos ler mais, vamos colocar as coisas em dia, vamos cuidar da água parada, lembrando que a dengue mata mais do que o coronavírus. Então vamos cuidar de nós, cuidar dos outros e seguir em frente. É isso. Qualquer dúvida, me busquem, me achem, que se eu puder ajudar, eu ajudo.